180 graus. Esse é o 180 graus, a virada da sua vida. Eu sou o André. Aliás, falando em virada, eu vou contar uma coisa. Tem gente tentando fazer umas viradas no trânsito que complica a situação, né? Tentando fazer o retorno onde não pode, aí bate o carro, aí fica aquele caos. Aliás, eu conheço uma pessoa, o Jarbas, um motorista de primeira, excelente. Nunca põe a segunda marcha. Nunca. Não, esse daí consegue, ele dirige bem. Aí, só que uma vez eu encontrei ele depois dele enfrentar o trânsito do centro de São Paulo às 6 horas da tarde. Nossa. Mas ele tava muito bravo. Ele tava assim muito nervoso porque ele não aguentava. Um caminhão bateu com não sei mais o que na frente dele. Ele enfrentou um trânsito absurdo. Aí era gente furando farol. Ele não aguentava assim. E ele disse que já foi em outras cidades. Essa é a mesma coisa. Então, a caos no trânsito é uma coisa doida, né, Suzy? Olha, bem, assim, bem louco, né? Demais. É tanto que até uma pessoa que eu conheço, a Noemi, ela é paciente, gente. Olha, ela tem uma paciência que eu admiro essa mulher. Paciência de Jó. Pois é. Mas a única coisa que faz ela perder a cabeça é o trânsito. Que doideira. Ela chegou no trânsito, assim, é outra pessoa, né? Ela não aguentou, assim, uma vez que ela saiu, tinha um pessoal xingando, ela também não aguentou, né? Perdeu Complicado, né? É um caos, né, Sayão? É sim, Suzy, e às vezes a pessoa perde a cabeça, né? Perde o para-choque. Todas as outras coisas. Perde o volante, né? Perde o freio. Tudo, o negócio é complicado. E, de fato, a gente vai ver que caos não é só caos no trânsito, né? A gente tem caos na economia, caos na política, essa confusão geral que atinge várias áreas da vida e faz aí muita gente perder a cabeça, perder a compostura e até perder a esperança. E olha, hoje nós vamos aqui no 180 graus perceber que essa confusão, que essa dificuldade, que esse caos também pode chegar ao mundo espiritual. Fique conosco, preste atenção e acompanhe com a gente no 180 graus. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre o reino do caos. Aqui no 180 graus a gente tá falando de um caos, né? Gente, falando em caos, eu li um livro na Bíblia, o livro de Juízes, que me deu medo, sabia? É mesmo? Mas por quê? Tem muito que confusão, gente! Assim, até é interessante. Eu peguei, assim, um versículo que aparece 4 vezes. 4 vezes. E olha... Repetir bastante assim é Pois importante. É, ele fala assim que lá não tinha rei e todo mundo fazia o que queria. Imagina como deve ser, né? Olha só, lembra que o pessoal saiu ali do Egito, né? Teve aquela libertação, sim. Deus fez algo maravilhoso. Eles chegaram na terra que mana leite e mel, né? Terra prometida. Só que o pessoal tinha acabado de chegar, entrar na terra. Era, assim, algo muito especial, né? Sim, devia ser maravilhoso. Olha, gente... Eles entraram numa confusão, começou aquele caos total, muito pecado, né? E realmente é por isso que aparece tanto essa frase em Juízes, né? Que realmente eles faziam o que ele queria, né, Sayão? Suzy, eu vou tentar aqui ajudar, né, os nossos amigos a entender o que está acontecendo, porque fica até meio estranho, né, o livro de Juízes, tem um pouco de ordem, né, mas tem verdade. Uma confusão danada. Então, você tem razão, né, o povo de Israel, né, a gente tem que entender isso, eles são 12 tribos, né, essas 12 tribos, que são 12 agrupamentos no povo, que são descendentes do filho de Jacó. Vamos lembrar do Abraão, né? Sim. Foi o pai do Isaac, pai do Jacó. O Jacó teve 12 filhos e... Cada um uma tribo, assim, isso, cada um uma tribo. Aí eles vêm
E eles começam a ocupar a terra de Canaã na época de Josué, né, que é o grande conquistador que entra na terra porque Moisés não entrou. E aí eles começam a conviver, né, com essas nações, com esses povos. E nesse momento é muito interessante. Parece que quando a coisa fica fácil e tranquila pra gente, a coisa parece que não funciona direito, né? Quando eles chegaram no momento assim de não estarem mais em escravidão, não estarem mais, né, em trânsito, a hora de acertar os ponteiros, a desunião, a falta de integração entre eles e o apelo, né, que essa nova terra trazia com os seus moradores, gerou tudo isso que você percebeu, Suzy. Aliás, o livro de Juízes conta a história de 6 juízes mais importantes, 6 menores, mas todo o livro sempre apresenta um ciclo, onde o pessoal se esquece de Deus e desobedece, aí Deus permite que eles sejam atacados e sofram, aí eles lembram que eles erraram, eles choram e pedem misericórdia e socorro de Deus. Deus envia um juiz, que é um governante libertador, e eles são libertados e conseguem caminhar. É uma história complicada, André, não sei se você gosta de ler a história do juiz. É um ciclo vicioso, né? Pois é. Virtuoso, coisa bem... Aliás, eu lendo assim, tem muita situação estranha no livro de Juízes, inclusive envolvendo os juízes que foram levantados, né? Tem um juiz que chega a sacrificar a própria filha, né? Pois é. Muito esquisito. Aliás, Jefté, exatamente. E aí, aliás, o nome mais conhecido do livro de Juízes é Sansão. Até por causa da história com a Dalila, o homem que tinha longos cabelos de uma força, assim, descomunal, era o super-homem da época. Só que esse Sansão se complica porque ele vai procurar uma mulher fora do povo dele, desobedecendo o que Deus falou, e aí ele entra numa situação que ele chega a perder a força dele. O povo envolvido com idolatria, uma realidade diferente, dificílimo, né? E aí ele no final ele acaba matando todo mundo, mas ele também tira a própria vida, né? Então, assim, histórias muito estranhas, até difíceis da gente digerir, não é, Sayão? Olha, André, a verdade é que o Sansão estava mais para sonção do que qualquer outra coisa, porque de fato ele, vamos dizer assim, desprezou, né, a realidade do povo de Deus na aliança e foi buscar esse tipo de proximidade aí com os filisteus. E a gente vai entender o cenário que a Bíblia nos apresenta, né, no livro de Juízes, quando a gente começa a perceber uma coisa meio assim assustadora, né? Isso é interessante de ler a Bíblia, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que na Bíblia só tem um monte de lei e história de gente certinha, né? Não tem nada. Aí a gente vai começar a ler aí o livro de Juízes e vai perceber que nesse momento que a gente esperaria, né, que esse povo passou pela libertação, esse povo agora está na terra, esse povo deveria cumprir a ordem de Deus, a gente vê uma situação complicada, não só, né, talvez Sansão espelha isso de maneira mais assim expressiva, mas a gente vai ver aquilo que a Suzy mencionou, esse povo está no momento de completo caos, cada um fazendo o que tinha vontade e as coisas se tornaram muito complicadas. E aí, será que Deus vai conseguir segurar esse rojão e resolver essa situação? Acompanhe conosco aqui no 180 graus, porque você vai descobrir mais sobre o assunto. "180 graus, a virada da sua vida". Gente, o que me surpreende nessa história toda é que o povo de Israel, ele não queria se submeter ao domínio de Deus, né? Mas queria imitar, gente, os povos sem Deus. O pior é que esses povos, eles eram vítimas de reis maus, né? Perversos. Aí que começa toda essa confusão, não é, Sayão? É sim, Suzy, a confusão e o caos aparecem porque o que fica estranho aqui no livro de Juízes é que esse povo, em vez de procurar submeter-se a Deus, de fato começa a viver em pecado, em idolatria, porque eles querem ficar
parecidos com esses povos que não conheciam a Deus. E isso, de fato, deixa a gente assim meio, né? Muito aborrecido, chateado, sem entender, porque a coisa fica complicado quando a gente olha o comportamento do povo de Deus, André. E sem entender mesmo, Sayão, porque, puxa, quem vai lendo a Bíblia, assim, né, os 5 primeiros livros, aí você fala, tem tudo pra dar certo, sabe? Aquele negócio vai estourar, vai fazer tudo direitinho. E eu pensei, né, que o povo de Deus na Bíblia sempre fizesse tudo direitinho, mas fez nada. Eles tinham a lei, mas eles esqueceram daquela lei maravilhosa que traria a justiça e resolveram, como vocês falaram, imitar os costumes desses povos pagãos, né? Só que, sabe um negócio que eu acho incrível, Sayão? Oi. Deus não perdeu o controle. Não é impressionante? Até como você falou, esse ciclo que você citou era Deus agindo em tudo ali. Isso é maravilhoso. É interessante demais, André. E a gente vai ver algo aqui que chama muito a atenção. Apesar desse reino do caos no livro de Juízes, a gente vai vendo que a coisa tem uma lógica desde lá do Gênesis, né? Deus disse que ele vai reinar e dominar por meio do ser humano que ele escolheu. Ele vai perceber que esse ser humano se afasta daquilo que Deus desejava. Surgem os reinos impostores que se opõem a Deus. Deus liberta o seu povo e dá uma terra e forma esse reino de sacerdotes, mas esse povo não se submete a Deus e há aí todo esse caos e essa confusão. Isso serve de advertência para a gente. Será que a gente abre a nossa vida para o reino de Deus ou a gente permite que a nossa autonomia gere caos e confusão? Mas fique bem atento e escute com toda atenção, porque o Deus, que é o Rei verdadeiro, vencerá no fim todo o caos e toda a confusão. No 180 graus aqui, eu sou o André, nós aprendemos que apesar de todo o caos que existe no mundo, há um Deus que controla, há um Deus que se manifesta, que intervém, e ele intervém hoje para te ajudar. Você que está no começo dessa caminhada aqui junto com a gente, lembre-se, independente da situação, Deus está aí, olhe para ele. Que é a Suzy no 180 graus se despedindo. Não pense porque o caos é total, que Deus deixou tudo na mão do mal. Ele sempre no final vai reinar de modo total. Este foi o 180 graus e aqui quem se despede é Luiz Sayão. Como pudemos ver no livro de Juízes, percebemos que o povo de Deus se afastou da sua reta caminhada. Mas Deus, com o seu poder e com sua graça, haverá de corrigir essa jornada. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.